Londres, 1888. A neblina desce sobre as ruas de Whitechapel, escondendo as sombras que se movem entre vielas apertadas e becos mal iluminados. A cidade, à beira de uma revolução industrial, luta para conter a miséria e a violência. Mas naquele ano, um monstro invisível transformaria medo em terror e a morte em rotina. No coração de Londres, Whitechapel era uma mistura de cortiços decadentes, crime desenfreado e decepção. Imigrantes, órfãos, alcoólatras e trabalhadores se espremiam em becos úmidos e fétidos. Mais de 76 mil pessoas viviam na região, em sua maioria mulheres lutando para sobreviver com o próprio corpo. A prostituição era tão comum que Whitechapel tinha mais bordéis que padarias. As mulheres sem lar se amontoavam em pensões miseráveis ou dormiam nas ruas, vulneráveis a qualquer predador. Ainda assim, por mais perigosas que fossem aquelas noites, o horror que estava prestes a ser desencadeado era inimaginável. Aos poucos, tenebrosos acontecimentos começavam a ser noticiados nos jornais. Em 31 de agosto de 1888, o pesadelo começava. Mary Ann Nichols, conhecida como Polly, foi a primeira vítima. Encontrada morta na Bucks Row, sua garganta havia sido cortada 2 vezes e seu abdômen estava brutalmente mutilado. A violência chocou até mesmo os policiais mais endurecidos, mas Polly não seria a única. O assassino parecia ganhar confiança e ousadia com o passar do tempo. Foi com esses avanços que, em 8 de setembro, Annie Chapman foi assassinada nos fundos de uma pensão. Dessa vez, o ataque foi ainda mais brutal. Seus intestinos foram cuidadosamente dispostos sobre seu ombro e parte de seu útero fora removida. Não suficiente. No dia 30 de setembro, 2 mulheres morreram na mesma noite, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Stride foi encontrada com um corte na garganta, mas sem mutilações. Talvez o assassino tenha sido interrompido. Já Eddowes sofreu mutilações faciais horríveis e teve um rim retirado. Pelos acontecimentos nos assassinatos anteriores, o assassino parecia entender de anatomia. Suas incisões precisas sugeriam habilidade médica ou de açougueiro, um ponto que intrigava a polícia. A última vítima reconhecida foi Mary Jane Kelly, morta em 9 de novembro em seu quarto na Miller's Court. Seu corpo foi mutilado de maneira tão grotesca que os investigadores jamais esqueceram a cena. À medida que os corpos se acumulavam, o medo se espalhou como um incêndio. A imprensa sensacionalista apelidou o assassino de Jack the Ripper após receber uma carta assinada com esse nome, a famosa Dear Boss Letter. Outra carta, conhecida como From Hell, veio acompanhada de uma metade de rim humano, supostamente retirado de Catherine Eddowes. Por tamanha brutalidade, a polícia estabeleceu patrulhas noturnas, mas não havia tecnologia forense, câmeras ou perfis psicológicos para guiá-los. A caça ao estripador era feita às cegas, e Londres tremia. Com a ineficiência da polícia, a população buscava culpados. A indignação era tamanha que nem os mais ricos escapavam das buscas. Quaisquer das classes sociais era suspeita naquele momento. Entre os suspeitos, Montague Druitt, advogado e professor. Alguns acreditam que seu suicídio, logo após os assassinatos, indica a culpa. Outros veem apenas coincidência. Aaron Kosminski, barbeiro polonês, mentalmente instável, que odiava mulheres. Estava internado num asilo, mas nunca houve provas diretas contra ele. Prince Albert Victor. Teorias de conspiração alegam que o neto da Rainha Vitória estaria envolvido em escândalos que exigiam acobertamento, mas a maioria dos historiadores considera isso improvável. Walter Sickert. Artista excêntrico. Alguns pesquisadores modernos afirmam que suas pinturas escondiam pistas dos assassinatos. Ainda assim, Sickert tinha álibis para muitos dos crimes. O mistério de Jack se transformou em um ícone da cultura popular. Inspirou livros, filmes como Do Inferno, séries como Ripper Street, jogos de videogame e incontáveis teorias.
Whitechapel, o bairro marcado pelo horror, hoje exibe passeios turísticos sobre o Estripador, enquanto historiadores continuam vasculhando arquivos antigos na esperança de resolver o maior mistério da história criminal. Quem era Jack, o Estripador? Um louco? Um cirurgião frustrado? Um homem comum entre a multidão? Mais de 130 anos depois, sua identidade continua perdida no tempo. E talvez essa seja sua maior vitória, permanecer eterno, como o medo. Esperamos que um dia possamos desvendar os mistérios que ainda nos assombram e nossas futuras gerações possam conviver em um mundo onde sintam-se tranquilas para transitar.